próximos minutos aqui, para que eu possa falar sobre o Evangelho dele, da maneira como ele gostaria que eu falasse. Vou pedir para os benfeitores espirituais, meu protetor, os benfeitores da casa, que também possam incluir, e que eu possa falar, que o que eu possa falar acalente os corações que aqui estão, encarnados ou desencarnados, que assim seja. Então hoje nós vamos começar o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E me coube o item, 2 itens. O primeiro deles é o dom de curar. Jesus fez diversas curas quando ele passou por aqui. Ele curou a mulher hemorroísta, que tinha um fluxo de sangue há muitos anos. Ele curou o cego Bartimeu. Ele curou o paralítico de Cafarnaum. Ele curou leprosos. Ele fez diversas curas. E ele, quando ele estava para voltar para o plano espiritual, para a governadoria, do nosso planeta, ele instruiu os seus discípulos. Está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. Mas olha o que ele diz: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. O que eles haviam recebido? Eles haviam recebido esse dom de curar. E ele disse que jamais se poderia cobrar qualquer coisa quando se fizesse alguma coisa. Então Kardec explica para nós que dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, que diz Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém se faça pagar por daquilo porque nada pagou. Se a pessoa recebeu o dom da cura, foi Deus que deu, ela não pagou nada por isso, então ela não pode cobrar nada disso. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para o alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio e nem de especulação, nem meio de vida. E o que nós estamos aprendendo, com os ensinos de Kardec, com a obra subsidiária, a respeito da mediunidade, a respeito de médiuns, que alguns de nós recebeu. Quando foi feito o planejamento para virmos para cá, a gente foi treinado para ser médium, atuar nas várias áreas da mediunidade, inclusive alguns na mediunidade de cura. Então nós recebemos, algum de nós, isso de graça. E aí lá na Gênesis, Kardec explica para nós como que ocorrem essas curas. Nós já aprendemos aqui
universal. Tudo é feito de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico é o hálito de Deus. Nós estamos todos mergulhados nesse fluido cósmico. E nós somos todos, o nosso perispírito, a matéria densa, tudo é tirado do fluido cósmico. Então, esse fluido que a gente recebe, de onde a gente veio, de onde a gente foi criado, ele fica no nosso perispírito. Aliás, nós somos ele, né? Só que nós temos que trabalhar o nosso fluido para que nós tenhamos esse dom de curar. Porque o nosso fluido também é empregado aí. E o nosso fluido que veio do fluido cósmico universal. Para nós termos um bom fluido, requer que nós trabalhemos a nossa transformação moral, que é o que a gente vem sempre batalhando para nós, combatermos as nossas imperfeições que a gente traz de outras existências, os nossos vícios, as nossas imperfeições, e desenvolvendo virtudes. E à medida que nós vamos nos melhorando, esse fluido vai ficando cada vez melhor. E a capacidade de cura depende da pureza desse fluido. Então a cura, ela se opera, fala lá na Gênesis, mediante a substituição de uma molécula malsã, ou seja, de uma molécula doente, por uma molécula sã, por uma molécula sadia. E como que se dá esse poder curativo? Em primeiro lugar, pela pureza da substância inoculada, ou seja, o que eu acabei de dizer. Pelo fluido que a gente emite, ele tem, quanto mais puro, maior capacidade ele tem de cura. Só depende das nossas atitudes. E cada vez mais nos desvencilhando do orgulho que nós carregamos a diversas existências, do nosso egoísmo, do nosso interesse pessoal, querendo as coisas só para a gente, pensar mais no bem comum, desenvolver o nosso amor ao próximo. À medida que nós vamos fazendo isso, nosso fluido vai se tornando cada vez mais puro. Vai depender também o poder de cura da energia que é empregada nesse fluido. Da vontade. Se eu tiver vontade de curar, e se essa vontade vier de dentro do meu coração, se eu quiser fazer o bem, vai depender também o poder. E a intenção que eu digo, a boa intenção. Então não adianta nada se eu tiver o dom da cura, mas eu não tenho uma boa intenção, eu atendo aquela pessoa sem muito interesse, sem vontade, não vou conseguir nada. Então, os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, se eu não estou com meu coração puro, desenvolvendo virtudes, tirando as minhas imperfeições, meu fluido é como se fosse um medicamento que não funcionasse nada, não tivesse efeito nenhum. Nós já vimos aqui também que nós temos essa ação magnética, que a gente emite esses fluidos
Isso é chamado de magnetismo. O maior magnetizador que passou por aqui foi Jesus. Nós ainda estamos muito distantes dele, mas é a ação magnética que pode produzir-se de muitas maneiras. Em primeiro lugar, essa ação magnética, né, essa energia que sai essa energia que cura, ela pode, primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, né, quando a gente está aplicando um passo, pode ser do nosso fluido, dependendo de tudo que eu falei, da pureza, da vontade, né, da intenção. Também pelo fluido dos espíritos. Às vezes um espírito, ele pode aliviar um sofrimento, ele pode curar uma pessoa independente do médico. Ele não precisa do médico para isso. Às vezes nós estamos passando por dificuldades, às vezes nós estamos sozinhos. Uma boa intenção que a gente tem, uma prece que a gente faz, um pedido de socorro que a gente faz a Deus, que a gente faz a Jesus. Se a gente prestar bastante atenção, a gente sente um conforto na hora, a gente sente um amparo, uma segurança. Geralmente é um fluido de um bom espírito que nos acompanha, do nosso protetor, dos nossos benfeitores, dos espíritos que simpatizam conosco. Eles sempre vêm em nosso socorro. Toda prece é atendida. E a gente sente isso quando a gente pede de coração, quando a gente está necessitado e acredita que a gente possa receber esse conforto. Então, o fluido do Espírito chega até nós. No livro Nosso Lar, tem até essa cena no filme. Quando André Luiz tem a permissão de visitar a família dele, ele sempre queria vir, e ele não tinha permissão para isso. Ele achava que a família precisava muito dele, que os filhos precisavam dele, só que tinha passado bastante tempo, a esposa dele já tinha contraído um novo matrimônio. Os filhos já eram adultos. Então, quando ele chega e que ele vê o marido da esposa dele, ele fica contrariado, né? Ele perde a sintonia, mas rapidamente ele volta. E o esposo da ex-esposa dele, né, da viúva dele, estava doente. Ele foi lá no jarro de água e magnetizou aquela água. E ele tomou aquilo e ele melhorou. Então, independente do médico, o espírito pode curar. Ação magnética também pelos fluidos que o espírito derrama sobre o magnetizador. Quando a gente está ali na cabine do passo, ou aqui, né, que a gente está fazendo o passo coletivo por conta da pandemia, cada passista que está emitindo os seus fluidos tem um espírito atrás dele também, colocando os seus fluidos sobre o médico, e a união dos dois fluidos chega até quem está recebendo. Isso também é um fluido poderoso, que cura também. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 556, Kardec perguntou para os espíritos: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato, como Jesus fazia? Aliás, como eu disse, como Jesus, nós estamos muito distantes. Mas olha o que os espíritos responderam. A força magnética pode chegar até você colocar a mão e ser curado, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio.
porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Então é natural que isso ocorra. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de maravilhoso. Depende da pureza de coração do médium e depende do auxílio dos espíritos. Eles estão o tempo todo auxiliando. Isso pode ocorrer normalmente, não tem nada de extraordinário, não tem nada de sobrenatural. Com os estudos da doutrina espírita, a gente vê que isso faz parte das leis naturais. Isso é natural de ocorrer. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Está cheio de gente por aí que às vezes até o próprio magnetizador, porque a mediunidade ela não depende se a pessoa é do bem ou não. A mediunidade, tem muita gente que exerce a mediunidade muito longe dos ensinamentos de Jesus. E às vezes ela até consegue fazer coisas e ela explora isso. Ela conta, ela se faz tão grande como se fosse ela, como se ela fizesse milagres, como se ela tivesse um poder enorme. E não é nada disso. A gente sabe que a mediunidade, ela deve, para a gente ser feliz na vida futura, para a gente ser feliz quando a gente não tiver esse corpo mais, a mediunidade deve ser exercida com Jesus. Então, desconfie de quem usa mediunidade para ler sorte, para ver o futuro, para prometer, buscar marido, arranjar marido, trazer o amor de volta. Desconfie. Então aqui nós encerramos essa parte de dai de graça, que de graça recebeste o dom de curar. Agora nós vamos entrar no segundo item, que são as preces pagas. Olha o que Jesus diz. Está lá em Lucas, está em Marcos e está em Mateus. Logo depois dele dar a orientação para os discípulos curarem, ele diz, diante de todo o povo, ele diz para os discípulos diante de todo o povo, precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretextos de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Naquela época, né, os escribas, os fariseus, eles oravam com os lábios, mas eles tinham os corações endurecidos. Eles faziam suas orações para aparecerem, mas no fundo seus corações eram cheios de maldade. Então deles, Jesus está falando que era para tomar cuidado. E eles cobravam. E ao longo da história a gente vê que muitos religiosos cobraram muito pelo que eles faziam. Isso que ele fala aqui, que a pretexto de extensas preces, né, devoram as casas das viúvas, ou seja, eles pegam bens materiais em troca de fazer prece. Jamais Jesus recomendou isso. É para a gente ter cuidado, não confiar. Kardec nos fala que a prece é um ato de caridade. É um arrobo do coração.
dirige a Deus por outra é transformar-se em intermediário assalariado. Nada como a gente mesmo fazer a prece, pedir a Deus com o coração, com sentimento. Se eu cobro para fazer uma prece, que sentimento que eu vou colocar nessa prece? E outra coisa, Deus ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Deus não vende benefícios. Por exemplo, ele está falando dos escribas, né? Quanto mais longa a prece, mais cobrava-se. Quer dizer que quem tinha pouco dinheiro, a prece era curtinha, ou quem não tinha dinheiro, não podia nem fazer prece. E Deus não ia cuidar dos seus filhos, porque eles não teriam pago? Jamais. Deus não negocia benefícios. O que Deus quer é a transformação do coração, é o coração puro. E Deus derrama bênçãos o tempo todo. Nós é que não as recebemos. O tempo todo Ele está disposto a nos ajudar, Ele está nos ajudando. É só observar. Ele manda o sol que a gente precisa, Ele dá o oxigênio que a gente precisa, Ele dá tudo que a gente precisa que tem na natureza. E Ele dá o conforto espiritual também. Basta que abramos o nosso coração. Basta que nos sintonizemos com Ele. Kardec perguntou para os espíritos se a prece agrada a Deus. Eles responderam: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece no íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque, a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento, de verdadeira humildade. Senão, não toca o coração de Deus. Eu já contei aqui uma vez, mas eu já vou contar de novo. Como que Deus atende uma prece sincera? No livro Entre a Terra e o Céu, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, André Luiz conta que uma menininha, a madrasta dela estava muito doente, mas muito doente. Aí ela fez uma prece para que a mãe dela, desencarnada, pudesse cuidar da madrasta dela, para a madrasta dela voltar a ter saúde, para ser curada. Mas ela não sabia que a mãe dela estava em situação horrível no plano espiritual. Ela que estava provocando a doença da madrasta. Ela tinha raiva da segunda esposa do marido, porque o filhinho que ela tinha deixado quando ela desencarnou, eles tinham ido numa praia, por descuido deles, ela falava que a culpa era da madrasta. O filhinho morreu. Então ela começou a obsidiar a madrasta da Evelina, que é a menina que fez a prece. Mas olha o que ocorreu. Ela fez a prece de coração. Ela pediu para a mãe. Só que a mãe não ia atender, porque a mãe, ao contrário, ela queria que a madrasta desencarnasse. Essa prece foi ouvida.
o ministro Clarencio, do nosso lar, tomou todas as providências. E a prece foi atendida. Porque foi uma prece de coração. Então, não tenhamos dificuldade, não tenhamos vergonha, sei lá, não peçamos a Deus. Que nem Jesus falou, pedi e obtereis. Deus está o tempo todo para nos ajudar. Essa ajuda só depende de nós. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.